Bom, acho que a gente pode dar início aí. Então, o Daniel Pimenta Furtado, né? Ele vai fazer a apresentação dele. Tem em torno de 30, 40 minutos, né? A pós-graduação aqui não tem um limite fixo, né, de tempo. Então, tem uma aproximação ali, então... Mas o Daniel já saiu fazendo um tempo bom ali, para não cansar ninguém. Então, Daniel, fique à vontade, tá? Você pode começar a sua apresentação e depois a gente passa para os membros da banca. E antes de você começar, eu gostaria de agradecer novamente, né, os membros da banca, o Guilherme, que topou prontamente, o Paulo também, né? A gente falou, ó, estamos uns dias aqui que pensamos, já todo mundo já topou de cara, foi muito bom, né? Sempre legal, assim. Então tá, então fique à vontade, Daniel. Certo, boa tarde a todos. Eu irei apresentar a minha defesa de qualificação intitulada Classificação de Recibos de Colégio utilizando Deep Learning. Meu nome é Daniel Pimenta Furtado, trabalho conta com a orientação dos professores Luiz Eduardo Oliveira e Marcos Anata Alves. O trabalho também conta com o apoio da CAPES e do Instituto Serra Pilheira. A apresentação será dividida em 6 tópicos, começando com uma introdução sobre o assunto, depois seguindo com uma fundamentação teórica falando basicamente sobre aprendizagem de máquinas. Seguindo, o terceiro tópico vai trabalhos correlatos falando sobre corais e aprendizado de máquinas. No quarto tópico, a apresentação da metodologia proposta. Em quinto, resultados preliminares de alguns resultados que nós já possuímos. E fechando com uma conclusão. Então, introduzindo o tema, vamos falar primeiramente dos recifes de corais ilustrados pela figura 1. Eles, eles são importantíssimos para o ecossistema marinho, eles servem de habitat para diversas espécies e esse ecossistema gerado pelos recifes, eles também são importantíssimos para as pessoas que vivem nas regiões costeiras. Eles fornecem recursos para aproximadamente 500 milhões de pessoas mundialmente, a partir da pesca e do turismo que os recifes providenciam. Infelizmente, devido às mudanças climáticas e o aquecimento e acidificação dos oceanos, esses recifes, como ilustrados na figura 2, vêm perdendo coloração. Essa perda de coloração pode gerar até a morte dos recifes, impactando economicamente algumas regiões que necessitam desse turismo ou da pesca providenciado. Então, o monitoramento desses recifes é essencial. Para realizar esse monitoramento na costa brasileira, os pesquisadores do Laboratório de Ecologia Marinha da UFRN desenvolveram o projeto Hashtag de Olho nos Corais, para incentivar usuários comuns a postarem fotos dos recifes com a hashtag, para que os pesquisadores consigam avaliar a saúde dos corais na costa brasileira. O trabalho conta com a parceria com um projeto que disponibilizou uma base de dados para nós. E isso, então, começamos a nossa motivação. Essa base ela é única na literatura, devido à presença do mapa de segmentação. O mapa de segmentação, ele classifica a imagem pixel a pixel. Então, essas imagens ela possuem a localização perfeita do coral na imagem. Essa primeira base de dados ela possui imagens retiradas com a hashtag de olho dos corais e algumas imagens cedidas pelo laboratório. E suas anotações foram feitas pelos seus especialistas. A presença do mapa de segmentação ele habilita com que possa-se olhar para a imagem de várias formas diferentes. A primeira é avaliar a imagem inteira, somente com o rótulo majoritário dessa imagem. O segundo é utilizar esse mapa para retirar imagens, subimagens dessa imagem inteira, como é o exemplo aqui na figura B. E a terceira opção é retirar subimagens desses corais segmentados, seria retirar imagens que possuem somente coral, com ruído praticamente zero. E qual que é a ideia de se olhar essas imagens por esses três cenários? Porque a ideia do trabalho
é com que possa ter um modelo que classifique automaticamente corais. E, por exemplo, a partir das imagens presentes em uma rede social, essas imagens possam ser baixadas e classificadas automaticamente, auxiliando os pesquisadores. E esse trabalho também pode habilitar, por exemplo, se os resultados envolvendo as imagens inteiras forem satisfatórios, em trabalhos futuros possam ter modelos que também realizem o mapa de segmentação da imagem. E se os resultados envolvendo a subimagem centrada no coral for interessante, um modelo que detecta os corais da imagem e depois caia nesse modelo para classificação possam ser habilitados com esse primeiro projeto envolvendo classificação. Alguns desafios em relação ao projeto é a padronização das imagens. Como essas imagens foram retiradas de rede social, elas não são retiradas com o mesmo equipamento, elas podem sofrer tratamentos diferentes. O que normalmente na literatura acontece é que as bases elas são mais homogêneas, retiradas com uma câmera ou de uma fonte só. Então, por exemplo, na figura 7, uma coisa clara é a presença de texto, que devido à quantidade de imagens pode gerar vieses no modelo. A quantidade de imagens disponíveis é também um desafio. Essa primeira base de dados conta com 1.269 imagens e 21 classes. A distribuição também entre as classes dentro dessa base é bem discrepante, tendo no mínimo algumas classes com uma imagem e algumas com 311. Então, com essa introdução, nós chegamos à nossa principal pergunta de pesquisa, que é avaliar qual o impacto no desempenho do classificador ao se utilizar o mapa de segmentação para se gerar subimagens da imagem inteira. Como dito, queremos avaliar qual o quanto de pré-processamento essas imagens precisam ter para que se obtenha um modelo que tenha um resultado satisfatório. Então, essa é a principal pergunta que o trabalho tenta responder. Então, os objetivos gerais é avaliar modelos de aprendizagem de máquinas frente a três cenários. Um, a imagem inteira. Dois, a subimagem da imagem inteira centrada no coral segmentado. E três, uma subimagem do coral segmentado. Alguns objetivos específicos é que deseja-se utilizar modelos para interpretar os resultados das imagens inteiras. Por elas possuírem muitos ruídos, quer-se entender como o modelo está classificando aquela imagem, se ele está se baseando no coral ou em outras informações da imagem que não são relevantes, e poder aumentar a confiabilidade desse modelo. Também deseja-se publicar essa base de dados, como foi dito, uma base de dados com a presença do mapa de segmentação para corais é algo único. O que normalmente as bases possuem são pixels anotados individualmente na imagem. Então, seguindo para o segundo tópico de fundamentação teórica, vamos falar sobre a evolução dos modelos para classificação de imagens automaticamente. O principal benchmark atualmente para classificação é a ImagenNet, que conta com 1,2 milhões de imagens e 1.000 classes. Na figura 8, mostra-se a evolução dos modelos durante os anos nesse benchmark. Do início da década saindo de 50% de acurácia para hoje perto de 90%. Nesse gráfico, o que chama a atenção é o pulo de 2011 para 2012, quando existia a competição da ImagenNet e não era um benchmark aberto ao público, que foi quando a AlexNet ganhou em 2012 utilizando CNNs e aumentando em quase 15% a acurácia de um ano para o outro. A partir da AlexNet, todas as atuais modelos que são estados da arte na ImagenNet são CNNs. CNN são redes neurais convolucionais, a sigla vem derivada do nome em inglês. Dados de julho desse ano, na acurácia top 1, que avalia que o modelo acertou somente quando ele acerta a classe da imagem,
o atual modelo é a VTIG com 90,45% de acurácia. Também é comum reportarem a acurácia top 5, que analisa as 5 classes mais prováveis do modelo, e se a classe correta estiver entre as 5 classes mais prováveis, é considerado um acerto para o modelo. Atualmente, o estado da arte vem com a eficiente NET L2 treinada com meta-pseudo-labels, com 98,8% de acurácia. Então, falamos que a CNN é importante, revolucionou a classificação automática de imagem. E o que é uma CNN? Uma CNN é uma rede neural que possui camadas convolucionais. As camadas convolucionais, elas, a partir da entrada, ela calcula ponto a ponto, através de um filtro, é, um resultado. Esse resultado e esse filtro, eles tentam reconhecer padrões. E quando esse filtro reconhece aquele padrão, esse valor numérico ele é maior. E esses modelos são construídos de várias camadas convolucionais, cada uma tentando identificar uma característica ou um padrão, que são concatenados, e esses modelos são divididos em duas partes. A primeira parte, destacado em preto, são essas camadas convolucionais, que a partir da imagem original vão extraindo características e montando esse mapa de características. E destacado em vermelho é a camada densa, a camada de classificação, que a partir desse mapa de característica, ele realiza a classificação dessa imagem. Um fato interessante na CNN é a possibilidade de se realizar transfer learning. Quando você tem um problema que não possui uma quantidade ideal de dados, pode-se treinar esses modelos em uma base de dados maior e depois retreiná-los para o seu problema que está sendo solucionado. Em alguns casos, se mantém as camadas convolucionais treinadas nessa base 1. O normal é utilizar a ImagenNet, por possuir milhões de imagens, que estão reconhecendo esses padrões genéricos presentes na base de dados, e só retreinar essa camada de classificação, que ela é uma camada específica para o seu problema. E também existe a possibilidade de retreinar os dois blocos, que então esses pesos e esses vieses treinados nas camadas convolucionais são usados como inicialização da rede. Na literatura, mostra-se que inicializar uma CNN com esses modelos pré-treinados possui um melhor desempenho que inicializar ela de forma aleatória, mesmo se as duas bases de dados forem bem discrepantes entre si. As métricas utilizadas no trabalho serão a análise da matriz de confusão, que apresenta a distribuição das predições do modelo, a acurácia, que é a métrica mais popular para classificação, o F1 Score. O F1 Score ele vem como uma métrica para solucionar o problema da acurácia em lidar com problemas desbalanceados. A acurácia ela pune pouco modelos que, em problemas desbalanceados, tendem a avaliar somente a classe dominante. E, por último, o coeficiente de correlação de Matthew, que analisa os resultados entre -1 e 1. Essa métrica ela compara os resultados em relação a uma predição aleatória. Resultados negativos, o seu modelo está sendo pior, em tese, que uma predição aleatória, e superiores e valores positivos, ele é melhor que uma predição aleatória. Então, seguindo para trabalhos correlatos, vamos falar primeiro das bases mais conhecidas dentro da literatura envolvendo corais, que são as bases MLC, a PLC, a ELAT, ELAT2 e a RSMAS. Essas bases elas são um pouco distintas entre si. As bases MLC e PLC, que foram desenvolvidas pelo mesmo grupo, ela é baseada em anotação. São imagens de ultra resolução e possuem em suas imagens pixels anotados, falando que naquela região existe um objeto de uma determinada classe, por exemplo, aqui um coral.
Já a ELAT e a RSMAS são bases mais bem tratadas, com resoluções pré-definidas, mas, consequentemente, um número de imagens menores. Aqui, na imagem 16, nós temos um exemplo dessa base MLAC com anotação. Então, a partir de uma anotação, foi retirada uma imagem centrada nessa anotação, com uma resolução pré-definida de 312 por 312, e essa anotação falava que nessa região existia um objeto da classe multipora. Também enfatizando que isso é diferente do que nós temos, porque como aqui só tem um pixel, na base disponibilizada pelo LECOM, toda a imagem ela possui essa classificação. Agora também falando de trabalhos que envolvem corais e a classificação automática. Na tabela 2, mostra os trabalhos que possuem os melhores resultados nessas bases. A base MLC ela pode ser analisada de duas formas diferentes. Ela tem a sua base cronológica. Então, alguns trabalhos utilizam somente a base MLC 2008, que é a maior base, e também existem trabalhos que utilizaram a base 2008 e 2009 para treinamento e a base 2010 para teste. Então, aqui tem na tabela tem os resultados. Mostra que a base MLC, devido como é tratada as imagens com anotação, ela possui uma acurácia de 85%. Já as bases mais bem tratadas, já esses modelos estão na casa de 99% de acurácia. Os trabalhos que possuem os melhores resultados estão listados aqui e como eles realizam essa classificação. Tihavund usa um classificador, um PWMD, juntamente com um algoritmo para aperfeiçoar as imagens e dois algoritmos para extrair características. Shu usa uma DenseNet com 121 camadas pré-treinadas na ImagenNet. Illumine utilizou um ensemble entre 11 CNNs para obter os seus resultados. Falando uma análise crítica do estado da arte atual, envolvendo aprendizagem de máquinas e recifes de corais, primeiramente é que o tratamento dessas imagens acarreta em melhoria em acurácia, devido ao bom desempenho, o excelente desempenho nas bases ELAT e RSMAS versus os resultados da base MLC. Um fato que nós vimos é que não existe transfer learning entre as bases de dados. Se um trabalho analisa a base MLC, ele só utiliza dados da base MLC, podendo utilizar outras bases para aumentar o número de imagens ou fazer o transfer learning para tentar melhorar o desempenho. Um problema também envolvendo a base MLC é que não há uma definição clara de qual é a resolução que se deve retirar essas subimagens. Cada trabalho arbitrariamente utiliza uma resolução que eles acham melhor. Então, isso é um problema devido à anotação por pixel individualmente. Então, vamos seguir para a parte da metodologia proposta. Será dividido em 6 etapas. Primeiramente, vamos falar da base de dados. A base de dados, então, um levantamento preliminar, envolveu imagens inteiras. Essa base possui 1.269 imagens com 21 classes. Quando analisados os corais segmentados dentro dessas imagens, esse número sobe para 3.260 corais com 23 classes. Existem duas classes que não foram, nenhuma imagem inteira possui as suas classificações, somente corais dentro dessas imagens. A média de corais segmentados por imagem é 2,66, tendo no mínimo um coral segmentado e no máximo 65. Em relação a classes únicas por corais, a média é 1,21, sendo no mínimo 1 e no máximo 5 classes únicas por imagem. Aqui na tabela 3 tem o levantamento por classe da base das classes 1 a 11. Primeiramente, vamos destacar, como dito na introdução, a discrepância do número de imagens inteiras por classe. Na classe 3, temos 9 imagens inteiras e
a classe 7 temos 311. É, uma coisa interessante também é que essa base foi disponibilizada, classificada por espécie. Algumas bases de dados na literatura classificam somente por gênero. Então, existe a possibilidade de se utilizar essa base também e se organizar ela por gênero, por exemplo, juntando as classes de 8 a 11 em uma única classe definida como sumilha. Aqui na tabela 6 temos também um levantamento das classes de 12 a 23. Um fato a se destacar é que utilizar os corais segmentados aumenta consideravelmente o número de imagens disponíveis. Não só reduz ruído, então, das imagens, mas sim aumenta a quantidade de informação. Para a classe 12 é um aumento de 2,7 vezes. Para a classe 20 é um aumento de 3,9 vezes. E para a classe 21, que é uma das mais interessantes, aumenta em 7,6 vezes. E pode-se analisar aqui que nas imagens inteiras possuíam somente 29 imagens, que é um número bem baixo, mas para os corais segmentados esse número aumenta para 219, sendo que, então, que analisar também os corais segmentados habilita um modelo que possa ser treinado com um número de classes maiores. Todas as etapas elas terão uma etapa de pré-processamento, tentando olhar para alguma questão. Para as imagens inteiras, como mostrado na figura aqui 17 destacado, quando analisadas as imagens inteiras, um problema que se pega são imagens de texto ou marca d'água, que em primeiro momento o trabalho propõe se retirar e se recortar essa parte das imagens para evitar vieses na classificação. Para a extração dos corais segmentados, como toda imagem é classificada, pode haver corais em fronteiras que são pouco representativos. Então, analisar se todos os corais segmentados da imagem são viáveis de ser utilizados para o treinamento. Então, uma etapa de processamento dessa parte. Então, agora seguindo para a classificação das imagens inteiras, a metodologia vão seguir por 4 etapas. A primeira etapa de avaliação do uso do dropout e de deaugmentation. Como dito, a quantidade de imagens é um problema, então é necessário pensar em forma de mitigar esse problema. E a primeira é deaugmentation, que é a partir de uma imagem se gerar outras imagens para que o modelo lide com situações diferentes para evitar o overfitting. Então aqui temos o exemplo de 3 imagens geradas artificialmente, utilizando o Keras, e com isso testar formas e parâmetros de deaugmentation para minimizar esse problema, aumentar a quantidade de imagens presentes na base. Um outro recurso que pode ser utilizado, agora mais focado no modelo, é a utilização de dropout. O dropout ele é aplicado aqui no trabalho entre as camadas convolucionais e a camada densa. E o dropout ele coloca uma probabilidade nos neurônios para que eles sejam desligados durante a etapa de treinamento e assim evitar o overfitting, evitar que o modelo ele se apegue muito a uma característica e, e acabe decorando determinado tipo de coisa e sendo um modelo pouco genérico. A segunda parte é o ajuste do parâmetro dos modelos. Os modelos selecionados estão presentes com seus valores pré-treinados na ImageNet no framework Keras, que é um framework extremamente popular para aprendizagem de máquinas e deep learning. Foi selecionado a ResNet V2 e suas 3 configurações com diferentes camadas, a Expassion, a NasNet e a Inception V4, cada modelo variando em sua profundidade e seu número de parâmetros. Então, nessa etapa, cada modelo será analisado e selecionado o seu otimizador, o seu batch size e sua metodologia de treinamento. Depois de ajustado esses parâmetros para o treinamento desse modelo, será realmente realizado um treinamento utilizando o cross-validation.
A ideia de se utilizar cross-validation é ter resultados mais confiáveis. O cross-validation ele separa em um número K a sua base de dados. Em cada interação, desses folds separados será um teste e o restante serão para treinamento. Isso quer dizer que, ao final dessa interação, todas as imagens serão alguma vez usadas para teste. Então, e depois os resultados são reportados como a média dos resultados para cada interação. Isso evita com que, em algumas situações, a minha base de treinamento seja muito igual à minha base de teste ou muito diferente. Então, essa média dessas interações terá uma ideia mais real da métrica. Por fim, desejo utilizar os algoritmos Lime e Sharp para avaliação dos resultados. O Lime é um algoritmo que ele tenta explicar as predições de um modelo de aprendizagem de máquinas. Podendo ser qualquer modelo. Para a imagem, ele separa as imagens em superpixels e depois realiza perturbações da imagem a fim de entender como o modelo está realizando essa predição. No artigo dos autores do Lime, eles mostram um exemplo bem interessante dessa imagem original, que a imagem A, que ela tem várias classes de um modelo pré-treinado na ImagenNet, e essa imagem é classificada como guitarra. E agora na figura B, com o Lime, entende-se que o modelo está se baseando no braço do violão, que nessa imagem retirada parece realmente um pouco um braço de uma guitarra. E quando analisada as outras classes com probabilidade menor, quando analisada aqui a classe violão, ele vê que há uma ativação para o corpo do violão. E para a classe labrador, com probabilidade também menor, existe uma ativação ali para a cabeça do cachorro que essa imagem possui. Um outro fato interessante também demonstrado pelos autores é que eles testaram o algoritmo em um modelo que iria diferenciar huskies de lobos. E uma situação interessante foi que nessa imagem, os autores disseram que é um husky, mas foi classificado incorretamente como um lobo. E quando foi analisado a interpretação utilizando o Lime, não, a interpretação via por causa da neve. Não tinha nada a ver com a característica do animal. Então, provavelmente esse modelo estava classificando como lobo imagens que possuíam neve, imagens que não possuíam neve, o que não é nada inteligente. O SHAP, ele também é um modelo que tem como objetivo tentar interpretar esses resultados. Ele vem da teoria dos jogos, dos valores de Chapelay. Para modelos utilizando Deep Learning, eles usam Deep Sharp, que é o Sharp mais o Deep Leaf. Em sua documentação, eles têm um exemplo para dígitos, e alguns fatos interessantes que ali para o dígito 0 e para o dígito 4, a falta de informações em algumas regiões aumentam a probabilidade daquela imagem ser daquela determinada classe. Por exemplo, no 0, a falta de informação no centro, e no 4, a falta de informação na parte superior. Um fato interessante também é que para a classe 9, esse dígito 4 ele reduz a probabilidade por não possuir essa informação na parte superior, mostrando que esse modelo ele está sendo relativamente inteligente e de uma forma intuitiva para nós e conseguimos interpretar os seus resultados. Então, usando esses dois algoritmos, nós queremos responder a pergunta: a partir de uma imagem dessa, o nosso modelo ele está acertando essa imagem a partir desse coral, que é a classe correta, definido como a classe majoritária dessa imagem inteira? Ele está classificando incorretamente, mas essa imagem possui corais de classes diferentes. Então, ele está classificando incorreto, mas ele está identificando esse segundo coral nessa imagem e errando essa predição. Ou esse modelo simplesmente classifica o peixe presente na imagem incorreto ou corretamente. Então, esses algoritmos irão auxiliar a melhor interpretação desses resultados, aumentando a confiabilidade desse modelo.
Para a classificação da subimagem centrada nos corais, deseja-se avaliar os mesmos modelos testados na primeira etapa, que terão seus parâmetros ajustados, porque a base pode ter classes diferentes ou número de imagens diferentes. O grande foco dessa etapa é em se utilizar transfer-learning entre as outras bases citadas nas bases da literatura, porque essa base será bem parecida com essas bases, a MLC, a PLC, a RSMAS presente na literatura. Então, utilizar essas bases para se treinar o modelo, então da ImagenNet, para esses modelos que possuem um número maior de imagens, e depois para o nosso problema. E com isso, tentando melhorar o desempenho do classificador. Para a classificação da subimagem dos corais segmentados, terá uma nova avaliação de modelos. Como a resolução dessas imagens serão bem menores do que nas duas outras etapas, foi selecionado um novo grupo de modelos, que terão seus parâmetros ajustados, e nessa etapa ainda existe a possibilidade de utilizar o transfer learning entre a base ELAT, que é a base que possui a menor resolução de 64 por 64. Os novos modelos são a ResNet V2 só com 50 camadas, a Mobilenet V2, que tem 88 camadas, parece um modelo grande, mas tem um baixo número de parâmetros e é um modelo que aceita resoluções a partir de 32 por 32. A VGD 16 com 16 camadas, a Lenet com 5 camadas. Nessa etapa também deseja-se olhar se utilizar CNN como extratores de características, em vez, então, a classificação ser realizada pela camada densa, utilizar outros classificadores, como o Randall Forest ou um SVM. Por fim, deseja-se realizar uma nova coleta de dados no segundo semestre de 2021 e avaliar os melhores modelos. Essa proposta de teste tentará simular uma situação real. Então, utilizaremos dados passados e iremos avaliar que entre esse período se esse modelo iria performar bem, classificando essas imagens com a hashtag de olho nos corais. Essa metodologia seria bem semelhante aos trabalhos de Ben-Jun em 2012 e Xu em 2019 na base MLC, que utilizam a base 2008 e 2009 para treinamento e a base 2010 para teste. Então, esse é o cronograma da proposta. Essas etapas da revisão bibliográfica, da primeira coleta de dados e da classificação das imagens inteiras já foi concluído. Após isso, deseja-se agora, após a qualificação, avaliar os resultados das imagens inteiras utilizando o Lime e o SHAP. Em seguida, realizar a classificação das subimagens centradas nos corais, a classificação da subimagem dos corais segmentados. E, por fim, a última etapa de teste. Existe 2 períodos de escrita de artigo. Deseja-se ter uma escrita de um artigo quando se obtiver os resultados utilizando o Lime e o SHAP, e depois um resultado utilizando esses 3 cenários ao fim da etapa de teste. Para o ano que vem, seria a escrita da dissertação e a defesa da dissertação. Resultados preliminares, como dito no cronograma, a etapa de classificação já temos resultados envolvendo a classificação de imagens inteiras. A primeira etapa de pré-processamento, primeiramente, como dito, foi a remoção de ruídos, texto, marca d'água, tudo realizado de forma manual. E uma coisa identificada depois foi a remoção de imagens semelhantes. Algumas imagens foram retiradas de frames de vídeos e eles eram bem semelhantes entre si, como mostrado na figura 31. Então, foi selecionado manualmente quais imagens eram realmente discrepantes entre si para se manter na base, e removeu-se as classes com um número inferior a 50 imagens. Então, a base final para as imagens inteiras é uma base com 760 imagens e 7 classes, como mostrado na tabela 11. É uma base desbalanceada, como pode-se ver que, por exemplo,
A classe minoritária tem 51 imagens e a classe majoritária tem 178, quase 3 vezes mais do que 3 vezes mais. Então, devido a isso, a métrica principal que foi utilizado para avaliar os resultados é o F1 Score e não a acurácia. Então, qual era a primeira etapa para a classificação das imagens inteiras? Foi utilizada a XPath para avaliar a influência do Data Augmentation e Dropout. Primeiramente, olhando aqui, utilizar a Data Augmentation aumentou em 6 pontos percentuais o F1 Score. Utilizar o Data Augmentation aumentou em quase 7 o MCC e também cerca de 5,5 pontos percentuais na acurácia. E quando se utiliza Data Augmentation mais Dropout, ainda aumenta-se mais 3 pontos percentuais em todas as métricas. E um fato interessante também é que se utilizar Dropout reduziu o desvio padrão entre os resultados dos folds. Então, reduzindo, por exemplo, no F1 Score em quase metade o desvio padrão entre os folds do modelo. Depois, então, se o Data Augmentation ele é interessante e o Dropout analisou outras configurações de Data Augmentation para melhorar possivelmente os resultados. A configuração 1 ela possui parâmetros de giro, zoom, rotação da imagem. A configuração 2 foi adicionado um parâmetro para translação da imagem. A configuração 3 tem um parâmetro para mudar o brilho da imagem de forma aleatória. E o parâmetro 4 ele altera de forma aleatória algum canal de cor, respeitando o linear. A tabela 16 apresenta os resultados, também utilizando a Expression, dessas diferentes configurações. Para o F1 Score, foi bem parecido os resultados, mas a configuração 1 obteve os melhores resultados nessa métrica e também nas outras, ficando próximo também das outras configurações. Então, ela foi, por ser também a configuração mais simples, foi utilizado para o treinamento de todos os outros modelos. Um fato interessante se destacar é que na configuração 4, mesmo contendo um leve F1 score menor, obteve um desvio padrão menor entre os folds. Então, um fato a se destacar sobre essa configuração. Também na casa do Data Augmentation foi analisado o oversampling. O oversampling, em alguns resultados presentes na literatura, fala que para problemas balanceados é interessante tentar aumentar na base de treinamento o número de imagens das classes minoritárias. Então, a ideia foi com que mantenha-se as imagens originais das duas classes minoritárias e realize um center crop das imagens, salvando essas imagens mais a imagem com center crop, até que essas duas classes minoritárias atinjam o número da terceira classe minoritária. Como pode se ver na tabela 19, utilizar o oversampling juntamente com Data Augmentation não foi benéfico para a métrica F1 Score. Para a métrica MCC e acurácia, não houve tanta diferença assim. Esse resultado pode contradizer a literatura, mas ao final da apresentação dos resultados, esse comportamento será melhor explicado. Então, agora seguindo aqui nessa tabela, na tabela 20, é o resultado dos modelos, todos os modelos em si, utilizando a configuração 1 para Data Augmentation e uma configuração, um valor de dropout. O ajuste do valor de dropout está presente anexo no texto. E também o resultado para a ResNet V2 está aqui também só apresentado o resultado com 152 camadas, as outras camadas estão presentes em anexo no texto. O melhor resultado é encontrado com o modelo Xpression e a Inception V4. A Xpression atinge 0,86 de F1, 0,84 do MCC e 0,87 de acurácia.
Esses resultados eles são bem parecidos com os resultados presentes na base MLC, que é a base que é discutida na literatura com bastante ruído e tal. Então, para esse primeiro momento, com a imagem inteira, que possui um grande número de ruídos, os resultados são condizentes com os resultados presentes na literatura. Então, por fim, vamos apresentar uma matriz de confusão para entender como é a distribuição dessas predições. A matriz de confusão aqui é somente por fold 1, e ali temos o F1 para cada modelo presente nesse fold. As linhas da matriz de confusão é o valor real das predições, e as colunas são as predições do modelo. Primeiramente, então, queremos uma diagonal principal bem povoada, que é isso que acontece nesses dois modelos, tendo que essa diagonal ela está bem povoada em relação ao restante. Como foi dito, o oversample ele não foi interessante para lidar com as classes minoritárias, mas analisando essa matriz de confusão, os modelos não têm tantos problemas assim para lidar com essas classes minoritárias, tendo um bom desempenho em suas predições. Então, isso dá explicação porque o oversampling ele não foi benéfico nesse caso. E um outro fato interessante é para a classe da Millepora alcicornis, que a Inception V4 ela tanto acerta todas as imagens de teste para essa classe no Fold 1, quanto ela não erra quando ela prediz essa classe. Na Expression existe somente um erro, então, e essa classe é a segunda classe majoritária dentro dessa base. Então, são resultados bem interessantes. Um comportamento esperado que acontece é uma tendência do modelo, como pode ver aqui na linha da última classe, que é a classe majoritária do problema, uma tendência do modelo chutar a classe dominante, que é algo esperado e é algo que acontece nos dois modelos. Então, chegando à conclusão, os resultados para as imagens inteiras eles são promissores, eles são perto do que encontrado na literatura, já com bons resultados, e é o caso com maior número de ruídos. A utilização de dropout deregmentation foi essencial para se obter esses resultados, mitigando a influência da quantidade de imagens. E a utilização do oversampling não apresentou benefício para a performance do classificador, mas como explicado é porque, felizmente, o classificador não está tendo problemas com essas classes que possuem 3 vezes menos dados do que outras classes presentes na base. Muito obrigado.